essa jornada do Kepler Motor e dos benefícios do magnetismo. Eu vou apresentar algumas pessoas que vão ficar conosco hoje para essa jornada. Então, aqui temos o Ronald Rosa, que é o diretor da fábrica do Kepler Motor, situado em Cambuquira, no Minas Gerais, sul do Minas Gerais, junto com a nossa Faculdade Trilógica Kepler e Pacheco. É um campus integrado, faculdade, fábrica, hotel, tudo um campus integrado lá no sul do Minas Gerais. Aqui temos o César Sós, que é o diretor da pesquisa e desenvolvimento do Kepler Motor, o engenheiro César Sós. Aqui o Roberto Silvano, que trabalha junto com o Ronald na fábrica, na produção, em particular do Rod Fan. Depois eles vão falar mais detalhes durante o dia. Então, para iniciar esse dia, eu queria passar a palavra para o Ronald, que vai nos apresentar os fundadores, os diretores e os fundadores dessa ciência, da trilogia analítica, que depois deu nascimento, da qual nasceu mais para frente o Kepler Motor, que é a razão pela qual estamos todos reunidos hoje. Então, sejam bem-vindos mais uma vez, e Ronald, por favor, a palavra é sua. Olá, pessoal, bom dia a todos aí, mais uma vez aí, para a gente é uma grande alegria, né, tê-los aqui conosco, né, é um trabalho já desenvolvido há muito tempo, né, há vários anos, principalmente pelo Dr. Kep, pela doutora Cláudia, né, e aí a gente hoje está, vamos dizer, marcando mais um ponto nessa trajetória, né, desse cientista brilhante, né, e da doutora Cláudia. E então eu vou passar um pouquinho assim, só para vocês terem uma ideia, o currículo do Dr. Kep, né, o que ele já realizou e vem realizando, né, durante esses anos todos, né. E depois a gente segue na programação prevista para o dia de hoje, né. Então, o Dr. Kep fez sua formação psicanalítica em Viena, onde foi treinado por Viktor Frankl. Ele também trabalhou durante muitos anos no Hospital das Clínicas. Então, no Hospital das Clínicas, ele ali aprimorou muito, né, as bases do que seria a trilogia, né. Ele, inicialmente, nessa linha de Viena, seguia, dentro da psicanálise, uma orientação mais freudiana. Depois, com o tempo, ele desenvolveu, né, o seu próprio método, né, que hoje é conhecido como trilogia analítica, né. Ele lecionou na PUC, né, na Faculdade de Medicina da USP, entre outras instituições. Norberto Kep fundou e chefiou o Grupo de Estudos de Medicina Psicossomática, junto à Clínica de Gastroenterologia, com o professor Edmundo Vasconcelos, no Hospital das Clínicas. É autor de 50 livros, alguns traduzidos para mais de 8 idiomas, além do português. Trabalhou durante 13 anos nos Estados Unidos e Europa, onde desenvolveu a importante parte de sua obra no campo da sociopatologia e no campo da metafísica e da nova física, que é a base do Kepler Motor, né, dessa tecnologia que nós vamos estar apresentando para vocês. Inspirado em Tesla, Kep se debruçou no estudo da física, chegando a dar-lhe o nome de energética, ou nova física, pois a desinversão da metafísica aristotélica possibilitou seu entendimento sobre a origem e funcionamento da energia, a unificação da física, biologia e psicologia. Conferencista internacional, foi considerado pelo CNRS, Centro Nacional de Pesquisa Científica da França, como, sem dúvida, o mais original autor heterodoxo entre os contemporâneos, baseado nos conceitos da ciência, da psicossociopatologia, criada e desenvolvida por ele, Norberto Kep. Volta ao Brasil em 1977,
continua presidindo a Sociedade Internacional de Trilogia Analítica e, como comunicador carismático há mais de 50 anos, produz programas científicos e terapêuticos para as televisões abertas e educativas. Desenvolveu, entre outras atividades, o método psicolinguístico trilógico, que é aplicado nas escolas de idioma da FATRI. E junto com ele, temos o trabalho realizado pela doutora Cláudia. Ela se formou em psicanálise integral, com tese em Freud e a psicanálise integral, funda e dirige o Instituto, a CITA, né, o Instituto de Psicanálise, o Instituto Superior de Psicanálise. Em 92, funda em Paris a Associação Stop, a Destruição do Mundo, e preside desde então. Coordena todos os projetos, eventos realizados pela entidade de âmbito nacional e internacional. Como resultado de seus 42 anos de pesquisa e 37 de atendimento a clientes no mundo todo, escreveu diversos livros, entre os quais best-seller A Cura pela Consciência, Teomania e Estresse, Mulheres no Divã e outras obras. Volta para o Brasil em 77, como comunicadora carismática, produz juntamente com o Dr. Kepp programas científicos e terapêuticos para televisões abertas e educativas. Entre eles estão o Homem Universal e Stop a Destruição do Mundo, que são exibidas pela TV Aberta São Paulo e na Rádio Mundial, traduzidos e transmitidos em 280 emissoras de TV e rádio. Fundadora e diretora da Faculdade Trilógica Kepp Pacheco, em 2017, continua coordenando o Departamento de Medicina Psicossomática da CITA e ajudou a fundar com Kepp em 76. Devido a amplas realizações em benefício da humanidade, recebe em 2019 o título Doutor em Honoris Causa, fundadora e diretora da Faculdade Trilógica Nossa Senhora de Todos os Povos. Então, o currículo é bastante longo, eu tentei resumir ao máximo, mas, assim, todo esse trabalho, né, que hoje será visto, né, ele está baseado, né, em todos esses anos de pesquisa, né, desde dos filósofos gregos, todo esse trabalho de entendimento, né, e o ponto-chave que a gente entende, né, dessa ciência é a descoberta, talvez a maior descoberta do Dr. Kepp, que é a questão da inversão, que é essa percepção que o ser humano ele vê as coisas de uma forma invertida, né? Isso vai para um conceito um tanto quanto metafísico, mas é a base do Kepp Motor. Então, de certa forma, o motor em si, embora as bases talvez não muito aceitas pelo mundo acadêmico, né? Mas esse conceito da inversão, ele pode ser visto, né, ou comprovado através do processo de funcionamento do motor, onde a base do entendimento é que não é a matéria quem gera a energia, e sim o contrário, né, que a energia é que é formadora da matéria. Bom, então a gente vai seguir na nossa programação agora com o professor César Sós, né? Então, o Dr. Kepp e a doutora Cláudia estão nos acompanhando online, né? Então, em nome deles, desejamos também boas-vindas a todos. Hoje nós temos aqui representantes de caminhoneiros, sindicatos de transporte, transportadores, tudo isso. E em relação a esse mundo dos caminhoneiros, o Dr. Kepp sempre teve um carinho muito especial. Então, eu queria que você fale um pouquinho disso. É uma mensagem especial para os caminhoneiros que são tão essenciais, né, para a vida do Brasil. Bom, desde o início, né, de todo o trabalho que foi feito junto aos engenheiros, o César aqui presente, né, na questão do Kepp Motor, sempre teve muito a presença do Dr. Kepp, né, ele está para 98 anos, né, e sempre atuando muito próximo, né, na questão, principalmente, além de outras atividades, do Kepp Motor, né. Então, norteou e orientou o engenheiro, o César, o Roberto, o Alexandre, na construção do motor. E, recentemente, o Dr. Kepp, nas reuniões que nós realizamos periodicamente com eles, a equipe de Kepp Motor, né,
ele lançou essa questão, né, um olhar, né, para essa classe de trabalhadores que é tão vital para o nosso país, que são os caminhoneiros, né, e que muitas vezes aí passam horas e horas a fio na estrada, às vezes em condições difíceis, né, com muito, tendo que lutar ali com o cansaço, a pressão das entregas. Então, lançando o olhar sobre essa classe de trabalhadores, né, ele começou a solicitar para nós, a equipe de pesquisa e desenvolvimento, que criássemos alguma coisa que pudesse ajudar o trabalho desses caminhoneiros, né? Então, a ideia, o evento de hoje, ele é centrado e é focado, né, nessa questão desse ventilador, cujos benefícios ligados ao magnetismo nós vamos estar apresentando em maiores detalhes, mas o foco é esse, é trazer um bem-estar, trazer um melhor conforto, né, para esse profissional tão importante, né, num país das dimensões como o Brasil, e com uma infraestrutura que depende muito, né, do caminhão para poder transportar a mercadoria e fazer com que a economia do país se movimente, né. Então, o olhar dele foi justamente sobre aquele que está atrás do volante ali, né, e tentando dar algum conforto para essa pessoa. Então, esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui hoje. Esse é o ponto central do nosso encontro, né, é falar sobre esse produto. É isso. Então, para começar no geral, nós vamos ter uma palestra agora sobre as bases da nova física, porque todos os produtos que vocês vão ver hoje são baseados na tecnologia Cap Motor. O que é a tecnologia Cap Motor? Uma tecnologia baseada na nova física, na magnetônica, no magnetismo. Essa nova física é a ciência criada pelo Dr. Cap. E que mais que o nosso querido César Souza aqui, que é diretor do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento do Cap Motor, que está na origem, junto com o Dr. Cap, dessas primeiras pesquisas sobre a física desinvertida, a nova física, para nos apresentar hoje os principais conceitos e aplicações da nova física e da tecnologia do Cap Motor. Então, hoje, talvez, para quem não ainda está muito acostumado com esses termos e a nova física, vai falar, não entendo nada, é muita coisa, eu quero saber mais. Então, hoje ele só vai dar uma apanhada, senão nós vamos ficar até domingo à noite aqui, tá? Mas quem quiser saber mais depois, na livraria na frente temos muitos livros sobre a nova física, e depois, hoje à tarde, falaremos um pouquinho dos nossos cursos, tão introdutórios quanto cursos de pós-graduação, para quem quiser se aprofundar mais e entender melhor, aqui eu vejo os alunos, né, dos nossos cursos, sobre a nova física. Tá bom? Então, professor, por favor. Bom, então, bom dia a todos. Eu sou César Sós. Eu acompanho o trabalho do Dr. Cap já há 40 anos. Então, eu acho que eu tenho uma certa propriedade para dizer de certos detalhes do que ocorreram ao longo desses anos todos, o desenvolvimento do trabalho do Dr. Cap, que é uma coisa impressionante dele e da doutora Cláudia, tá? E eu gostaria de destacar um ponto que o professor Ronald falou, que é a questão da inversão. Eu reputo como a maior descoberta de todos os tempos. E por quê? Porque se você souber o que é inversão e como lidar com ela, você deixa de ser um escravo de si próprio. Sabe quando a gente é escravo das próprias ideias patológicas e a gente não consegue sair daquilo, fica patinando, e quando você vê que você está invertido, você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Então você dá um clique e você toma consciência. Então a consciência humana, ela depende, a conscientização, ela vai depender da percepção da inversão da pessoa. E todos nós, todos os seres humanos desse planeta, tirando, acho que Cristo e Nossa Senhora, que eram perfeitos, né, que na Bíblia fala, todo o resto tem inversão em maior ou menor grau. E o mais importante para vocês entenderem é que a inversão não depende do nível intelectual de uma pessoa. Não adianta a pessoa dizer, o cara é um gênio porque fez isso.
tem inversão também. Por essa razão que existe o termo psicopata. O que é um psicopata? Um indivíduo extremamente inteligente, mas doente, invertido. Se, por exemplo, o mundo tem uma população incrível, como é que eu faço para solucionar? Mata as pessoas. Não é assim? É lógico, não é? É lógico, mas é doente. Isso é inversão. Então, quando você percebe a inversão, você vê o quanto você é escravo de si próprio e não aproveita a realidade como devia. Então, esse conceito da inversão aplicado na tecnologia, eu acho isso impressionante. Porque, pode passar o primeiro slide, por favor? Eu vou seguir uma sequência que eu fiz rapidamente, e ao longo disso vai me vindo as ideias e eu vou falando para vocês. Então, essa tecnologia do Cap Motor, como o Ronald estava explicando, ela já ganhou várias patentes no mundo todo. E a gente só não aplicou em mais porque a gente não é dono do mundo, né? Com o tempo a coisa vai espalhando. Mas esses são os principais países, que foi os Estados Unidos, a Rússia, a China, que são as 3 maiores potências, né, que tem hoje. Então, a gente tem as patentes lá. Então, são várias patentes, isso já é reconhecido no mundo todo. Então, quando às vezes se pergunta, mas essa tecnologia é realmente nova, não tem ninguém que fez nada igual? A patente diz isso, não precisa falar mais nada, né? Tá? Esse aqui, por exemplo, é uma fase seguindo essa patente. Nós fizemos um ensaio industrial com 2.200 peças na China para testar. A ideia era testar se a tecnologia era viável no mercado. Porque você sabe, tem muita tecnologia nova que você depois não consegue aplicar. O problema do hidrogênio no automóvel foi um desses. Você tem o hidrogênio, quem não faz hidrólise de hidrogênio, tira hidrogênio da água? Isso já há mais de séculos já se sabe, né? Então fala, por que não faz carro a água? Porque o problema da combustão do hidrogênio detonava qualquer bico de explosão, não tinha como você segurar aquilo. Então, tecnologicamente, ele não era muito viável. Demorou século para poder conseguir fazer alguma coisa. Então, você precisa ver se a tecnologia é viável ou não. E ela se demonstrou extremamente viável, porque nós temos ventiladores funcionando desde 2014, sem problemas, entende? Então, já são o quê? Já 10, 11 anos já funcionando. Então, a tecnologia é viável no mercado. Então, isso é importantíssimo. Que isso é uma das coisas que a gente mais ouvia quando fez a tecnologia. Eles falavam para a gente assim, mas quem garante que isso aí não vai dar problema no futuro? Quem garante que não vai dar problema na linha de transmissão, etc. e tal? Está provado que não dá, tá? Então, nós participamos de uma feira com esse ventilador lá na China, isso vale a pena contar, que eram mais de 3.000 participantes. 3.000 participantes, hein? Qual não foi a nossa surpresa que a gente ganhou os 2 prêmios? Eram dados 2 tipos de prêmio, um para eficiência energética e o outro para inovação tecnológica. E a gente ganhou os 2. Então, o impressionante foi que os cientistas que avaliaram eram 12 professores universitários e industriais que avaliaram os projetos. Eles falaram assim, olha, o que nos impressiona nessa inovação é que a gama de aplicação dela é mundial, é infinita. Você pode aplicar para tudo. Onde tem motor, você pode substituir. Então, não é só para ventilador. A gente está começando com ventilador. Hoje eu vou mostrar uma bomba, mas é para ventilador, para bomba, para carro elétrico, para drone, para... sei lá, porque onde tiver motor, você vai usar. Tá? Robótica. Imagina agora a era dos robôs. Aí, né? Então, e também nós temos orgulho em dizer que com esse mesmo ventilador a gente ganhou um prêmio lá no Global Leap Award, pelos Estados Unidos, Departamento de Energia dos Estados Unidos, oferecido por eles, isso em 2015 na Califórnia. E esse aqui é um prêmio de tecnologia industrial da revista Potência, que em 2017 tem o Dr. Cap segurando o prêmio, né, a estatuetinha, que foi dada também por inovação e eficiência energética. Eu tenho empresas famosíssimas que participaram e eles ficaram loucos da vida que a gente pegou na frente deles com um ventilador de teto, né? Mas, bom, o que estava em jogo era tecnologia, não era ser um ventilador de teto ou uma turbina eólica, né? Não tinha... E também é reconhecido mais de uma vez, esse aqui é o de 2016, mas 2017 nós ganhamos também, sem aplicar, hein? Eles que mandam.
Então, a gente ganhou o selo Procel de 2016, 2017, também dado por eles, assim, unilateralmente. Nós não aplicamos nada e ganhamos esse diploma aí, né? Vale a pena lembrar que quando surgiu na tabela do Inmetro, nosso ventilador de teto, ele consumia tão pouco, que nós recebíamos contatos do Brasil inteiro, de engenheiros que estavam fazendo projetos, e falavam assim para mim, olha, vocês não consultaram a tabela do Inmetro, está errado lá o número, está errado de uma decimal. A vírgula está no lugar errado. Eles achavam que estava errado a marca do consumo do ventilador, entende? Vou dar uma ideia, porque os ventiladores convencionais gastavam até 200 watts, de 150 a 200, e o nosso 25. Então eles falam, não, isso está errado, está faltando um na frente do 2, alguma coisa do tipo. Eles não se convenciam que 25 watts era o que a gente usava, sabe? Então, aí acontece o seguinte, essa informação é extremamente importante para os senhores saberem. Que esse é um slide que está em inglês, mas eu vou traduzir aqui, ó, 47%, vou dizer 50% para arredondar, 50% do consumo de energia do mundo vem de motores elétricos. Vocês sabiam disso? 50%. Então, quando vocês ouvem falar que tem muita usina atômica, usina nuclear, hidrelétrica, tudo isso é feito para alimentar motores. Agora, se o motor tem uma baixa eficiência, o que acontece? Você fica fazendo mais e mais usinas para alimentar motores vampiros de baixa eficiência. Então, se você aumentar a eficiência dos motores, você imediatamente redistribui a produção elétrica do país para outras áreas importantes. Você vai ter um crescimento absurdo. Isso é só para mostrar para vocês a importância que motor tem na economia de energia, tá? Não é à toa que a gente faz essas conferências aqui. Ó, são cerca de 40 bilhões de motores elétricos fracionários abaixo de 1 HP. Sabe esses motorzinhos que a gente usa em vidro elétrico de automóvel, batedeira de bolo, tudo que é abaixo de 1 cavalo, eles são muito maiores em quantidade do que os grandes. Então, e eles são os menos eficientes. O que significa que se você atacar eles primeiro, você vai ter uma diferença enorme de ganho de energia no mundo. Não vai sair. Ah, tá. Então, qual a importância do Cap Motor nisso aí? Esse aqui, por exemplo, é um mapa de todos os motores elétricos do mundo. Mapa, assim, em geral. Não tem todos, tem outros de relutância, que eu não fiz questão de colocar aqui. São os motores que em bem menor escala de produção. Mas você vê que você tem os de corrente alternada e tem os de corrente contínua. E a gente está abrindo um novo campo, que é o de corrente ressonante. Então, corresponde a uma terceira classe de motores. Agora, os motores, eles são desenhados de acordo com a aplicação deles. Por exemplo, o motor de ventilador, ele não é a mesma forma, configuração de um motor de um automóvel. Ele não é a mesma configuração de um motor de um liquidificador, que não é de um aspirador e etc e tal. Cada motor precisa ser desenhado conforme a sua aplicação. Então, eu só chamo a atenção dos senhores, para quem é da área educacional, por exemplo, ou industrial, olha o tanto que tem que ser desenvolvido no mundo essa tecnologia. Está com 200 mil portas abertas aí para fazer de tudo, porque esse motor vai pegar todas as áreas. Então, a gente está apresentando para vocês hoje ventilador. Agora, imagina a ramificação que isso tem. Por isso que na China eles falaram que era uma patente extremamente importante, porque era abrangente demais. Então, ela merecia o prêmio pela abrangência da transformação. Tá? E também nós participamos lá na China de um congresso de eficiência energética. Esse foi um dado que eles deram lá. Olha só a importância. De acordo com estatísticas do Ministério da Indústria de Tecnologia de Informação da China, em 2011, os motores elétricos consumiram 64% da energia do setor doméstico, comercial, mais do que aqueles 47% que eu falei, isso na China, um país industrializado. E 75% do setor industrial. E olha aqui, o potencial de economia de energia dos motores elétricos é gigantesco, com aumento de eficiência entre 5% e 8%
você teria o equivalente 2 a 3 vezes a produção anual da usina de Três Gargantas, que é a mesma coisa que Itaipu, tá mais ou menos ali. 2 a 3, ó, aqui, ó, de 5 a 8%. Grava bem esse número. De 5 a 8%, você tem 2 usinas de Itaipu de economia. Tá? Então, eu vou chegar lá mais tarde, vou seguir esse esquema aqui, falar um pouquinho do princípio de funcionamento do motor. Desses 5 a 8% que eu falei, se vocês verem lá na frente numa tabela, eu vou mostrar que o mínimo que a gente tem de ganho é na base de 25% a 80%, 90% de ganho de energia. Então, você imagina o que isso significa em termos de usinas hidrelétricas, né? Falar um pouquinho do princípio de funcionamento do motor ressonante. O motor de corrente alternada, ele tem esse sinal de tensão aqui. Quando eu uso a tomada, é uma corrente senoidal, esse vermelho aqui. É uma tensão senoidal. E a corrente que ele exige, o consumo, é o azul. A corrente, o consumo do motor, ele é consequência da tensão de alimentação. É uma consequência. Se não tem tensão, não tem corrente, não tem movimento. Então, o que acontece? Ele tem a mesma forma de onda da tensão. Vocês podem ver que ela é deslocada, mas tem a mesma forma de tensão. O corrente contínua, eu estou passando bem rápido só para... Corrente contínua, que é esse tipo de motor aqui, ó, a tensão ela é reta, e a corrente, a resposta da tensão também é reta. Esse é o sinal dela. Na tensão, na RC, que a gente chama, corrente ressonante, a gente chama de RC, Resonant Current, em inglês, porque a terminologia é tudo em inglês, né? Nossa. Ela é mais ou menos assim, como vocês podem ver, ó. Ela tem uma tensão pulsada e uma corrente em forma de corcovado aqui, né? Parece o corcovado ali. Agora, tem detalhes muito interessantes, porque isso eu poderia entrar em detalhes técnicos. O que acontece com esse tipo de corrente aqui? Você tem uma captação de energia do espaço. É nesse momento aqui que você capta a energia que vem de fora do sistema. Todos os motores alternados, corrente alternada e corrente contínua, eles trabalham com sistema fechado. Eles tiram a energia da fonte. E o sistema que o Dr. Kepp fez, esse sistema ressonante, porque a gente acredita, ele nos textos dele mostra que o ímã pega o magnetismo de fora e não dele. Então o ímã, ele é um sistema aberto com o ambiente. Isso que é uma diferença muito grande da física convencional, porque a física acredita que o ímã, aquele campo do ímã, vem da matéria do ímã. E o Dr. Kepp fala, não, não é da matéria do ímã. O ímã, a matéria do ímã capta o magnetismo do ambiente e transforma naquele magnetismo sensível que a gente percebe como magnetismo. Então, você aplicando a tecnologia ressonante, você faz neste momento aqui com que entre a energia que faz o magnetismo do ímã. Tanto é verdade que a gente tem notado, nós temos aparelhos de medição de densidade magnética do ímã, a gente nota que o ímã reforça ao longo do tempo. O que é absurdo, né? A gente vai pensar assim, como que o ímã vai reforçar a densidade magnética dele ao longo do tempo? Sabe por quê? Porque ele fica constantemente recebendo de fora e mantendo o máximo que aquela matéria consegue. Então o ímã, para nós, funciona como uma antena captadora. E se ele é uma antena captadora, para onde vai essa energia? Vai não só para movimentar, por exemplo, no caso do ventilador, uma pá, mas ele também transmite esse excedente de energia para fora, como eu vou mostrar para vocês os efeitos que esse magnetismo faz no ambiente, que são efeitos terapêuticos, tá? Porque o magnetismo, ele é uma energia natural. Olha, vocês devem estar com a pulga atrás da orelha, deixa eu falar um negócio para vocês. Vamos pegar um ímã de geladeira e pega uma bateria, uma pilha. A pilha é eletricidade. O ímã é magnetismo, certo? Primeira pergunta para vocês, quem que dura mais?
Obviamente que é o ímã que dura mais. Se eu deixar um ímã ali, se o ímã não enferrujar, gente, ele dura mais de 100 anos. A gente pode deixar lá, tem ímãs de 200 anos que estão funcionando hoje. Agora, uma pilha, mesmo que você não usar, quanto tempo ela dura? 2 anos? 3 anos? Aí você já pode jogar fora. Agora a Duracell está... Deveria ter falado o nome. Mas tem uma melhor empresa de pilhas do mundo, está falando que eles inventaram uma agora que dura 10 anos, se você deixar sem usar. Mas são 10 anos. O que é 10 anos em relação à eternidade, né? Então isso prova o quê? Que a eletricidade, ela é artificialmente produzida. E o ímã não. Ele é naturalmente produzido. Então, se você trabalhar com magnetismo, você está trabalhando com uma energia da natureza, e com eletricidade você trabalha com uma energia do desequilíbrio. Por que é do desequilíbrio? Pessoal, quando eu pego uma bateria, não tem o polo positivo e o polo negativo? Como que eu faço para obter o polo positivo e o negativo? Eu tenho que causar um desequilíbrio químico lá dentro e soltar. A hora que eu boto uma lâmpada aqui, através da lâmpada, esse desequilíbrio volta ao normal. Então a lâmpada acende, mas a bateria desgasta, ela acaba. Agora, por que isso não acontece com o ímã? Mesmo que você use eletricidade para fazer um ímã girar, o ímã gira um motor, você pode trabalhar um motor aí 100 anos. Depois você pega o ímã está do mesmo jeito. Então, por quê? Porque o ímã não tira a energia magnética dele, ele tira de fora. Então, todo motor que dá mais valor ao magnetismo vai trabalhar com essa energia da natureza, tá? E é isso que o Cap Motor faz. Espero que tenha ficado minimamente claro isso. Aqui. Então, nós fizemos em 2008 o primeiro modelinho. Vocês podem notar que esse modelinho ele tem um rotor, um ímã aqui no meio e tem uma lampadinha aqui. O que acontece? Toda vez que esse ímã gira, aqui nessa rodinha tem um ímã também. Aqui tem um iminha aqui, sabe? E essa aqui é uma chavinha. Essa chavinha é uma chave de palheta que ela abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Toda vez que o motor está girando e esse ímã daqui gira e passa na chave, o que acontece? A chave fecha. Quando a chave fecha, vem a energia da bateria que alimenta a bobina e faz o motor girar. Só que quando o motor gira, esse ímã que está aqui, ele sai para cá. Quando ele sai para cá, o que acontece? A chave abre. Então, quando a chave abre, corta a corrente. Cortando a corrente, acontece aquele fenômeno que a gente conhece na física como interrupção indutiva, que é um pico de tensão muito alto, e esse pico de tensão é justamente aí que vem a entrada, né, do magnetismo na bobina, e combinado com o movimento do rotor, que entra em ressonância, você tem essa entrada e esse espalhamento do magnetismo aqui para o ambiente, fazendo a força do motor. Tá? Então, esse é o princípio do motor ressonante. Tá? Então, são duas coisas. Um ímã girando no centro da bobina, que é o ímã que gira. Você pode notar que os outros motores, tirando os brushless, né, eles têm o ímã, corrente contínua, o ímã é parado. E o que gira é a bobina. Nesse caso, nós fazemos o ímã girar e a bobina fica parada. Semelhante aos planetas, né? Os planetas, eles giram, eles deslizam nesse campo magnético que tem no cosmos. É o mesmo princípio, né? Então, só para mostrar como a ressonância ela é importante, se você pegar uma criancinha pequenininha, ela empurra um adulto através de pulsinhos pequenininhos, né? Ela começa a dar um empurrãozinho, a balança vai, e dá outro empurrãozinho, a balança vai mais um pouco, mais um empurrãozinho, vai mais um pouco. Chega um momento que a criança está fazendo um adulto ir longe. Então você pergunta assim, poxa, mas como é possível uma criança tão fraquinha, botar um gorducho desses aqui para balançar bastante? Porque a energia não vem da criança, a energia está vindo do sistema pendular que envolve a gravidade. Porque o retorno, se ela empurra para cá, o retorno quem dá é a gravidade. E a gravidade é uma energia que está fora, não está aqui no sistema, ela está em tudo. E o que a gente faz com o Cap Motor é exatamente a mesma coisa. A gente dá aqueles pulsinhos com a bobina, né? O pulso é elétrico. E, infelizmente, a gente não conseguiu eliminar totalmente o elétrico ainda. Mas você dá um pulsinho elétrico, que é a criança,
E o magnetismo responde. É o magnetismo que responde. Então, quando o motor tem força, quem está respondendo e fazendo o motor girar é o magnetismo, não é a criança. Não é a eletricidade, é o magnetismo que está fazendo isso. E você pode ver, porque o motor ele funciona a maior parte dele desligado. Ele tem uma boa parte do motor que está desligado, porque se eu dou um pulso, eu tenho que parar. Dou um pulso, tenho que parar. E é justamente o pulso que faz criar o fenômeno da ressonância, né? Aí o ímã entra em ressonância com esse pulso. E entrando em ressonância, ele vai pegando energia e vai emitindo para o ambiente, tá? Vocês podem achar isso um pouco estranho, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Nós estivemos a convite do governo alemão 3 vezes na Alemanha, na maior laboratório de motores do mundo, pelo menos da Europa, é o PTB, laboratório alemão. Seria o equivalente ao nosso Inmetro aqui. Todos os motores são medidos lá na Europa, né? Eles têm equipamentos absurdos, incríveis, com uma precisão absoluta para medir tudo. Eles mediram um modelo nosso que nós levamos em madeira, e esse modelo obteve eficiências anômalas. O que eu quero dizer com eficiências anômalas? Lembra do que eu falei? Todo motor funciona num sistema fechado. Ele tira energia de uma fonte de alimentação, que eu meço e eu tenho como fechar a contabilidade do sistema. O que eu estou medindo, o que eu estou chupando de energia e o que eu estou produzindo. Um sistema aberto, apesar de ter a fonte para dar o pulsinho elétrico, a contabilidade não fecha. Lá sai mais do que o que entra aqui. Então você fala assim, uau, mas o que está acontecendo então? Então, para ele produzir mais do que a fonte está dando, é porque ele tem que estar pegando o quê? Energia de fora do sistema. Então, o Cap Motor, ele é um motor de sistema aberto. É o único motor de sistema aberto que se conhece, tá? Por causa disso. Então, esse foi provado na Alemanha, justamente que o nosso motor é um motor de sistema aberto, tá bom? Isso, gente, só isso aí para física, o senhor que é professor de física, o senhor sabe, isso seria assim nossa senhora, é um enorme avanço. Isso aí é uma quebra de paradigma, né? A gente pode dizer, tá? Ó, a criança, fonte de energia, adulto na balança do receptor, através de estímulos fracos de energia, a criança é capaz de fazer o adulto balançar pelo aumento gradativo de amplitude graças à ressonância. Outro detalhe, na ressonância, a eficiência do sistema é máxima. Se o nosso motor trabalha com ressonância, você pode garantir que com essa configuração é o melhor que você pode obter no sistema. Porque é a natureza que está dizendo isso. Não sou eu que estou dizendo, é uma lei da natureza. Foi Deus que fez essa lei, não foi a gente. Tá? Isso é importante. Então aqui está um esqueminha básico daquele ventilador, desse motorzinho, o Cap Motor básico educativo. Aqui você tem uma pilha de 9 volts. Quando você liga, lembra da chavinha que eu falei? Ó, a chavinha está fechada aqui, ó. Quando a chavinha está fechada, a energia vem, passa pelo motor, faz o motor girar. Mas quando o motor gira, essa rodinha, ela vira, sai da chavinha, vem para cima, aí abre a chavinha. Quando abre a chavinha, corta a energia, então tem um pico reverso. E está aqui, ó. Tem um pico reverso, porque se eu abrir a chavinha aqui, ó, a energia não tem como passar para lá. O que acontece? Esse pico reverso vem para cá. Vem e acende a lâmpada. E volta para lá. Então, o que acontece? Essa energia que vem para a lâmpada daqui, vem daqui, ó. Essa lâmpada, ela só acende acima de 60 volts, e a pilha é 9. Então, mostra que o motor, ele é um transformador, que ele pega 9, ele eleva acima de 60 volts, e faz acender essa lâmpada. Essa lâmpada aqui no sistema tecnológico nosso, essa energia que vem aqui, a gente acumula em capacitores, sabe, acumulador de eletricidade, acumula em capacitor e faz um segundo pulso, que seria como você da balança, uma pessoa empurra daqui, a outra você dá um empurrão de lá. Você tem 2 pessoas empurrando a balança, que seria energia acumulada aqui. Então você tem uma recuperação de energia
dessa energia que vem de fora no capacitor e reinjetada no motor. Então o motor aumenta mais ainda a eficiência dele. Esse sistema é chamado sistema turbo, tá? Turbo eletromagnético. Também faz parte da patente, tá? Bom, pessoal, me pediram para falar um pouco da parte da patente, é um pouco técnico isso aqui, mas eu acho que eu me sentia na obrigação de falar isso, né? Tá? Eu sei que pode estar complicado para algumas pessoas, mas bom, eu já parei. Uma coisa mais simples. Comparativos. Aqui que eu queria chegar. Com essa tecnologia, turbo e tudo mais, nós desenvolvemos uma série de protótipos de laboratório entre 2008 e 2016, antes da pandemia, vamos dizer assim. Porque a pandemia foi uma quebra na vida de todos nós, né? Então, até lá, a gente vinha num crescendo tão bacana, a pandemia deu uma quebrada, mas a gente está retomando agora, graças a Deus. Então, olha aqui o que a gente fez. Olha só que interessante, a gente pegava tudo que era motor de produto convencional, se era ar-condicionado, climatizador, aspirador de pó, liquidificador, a gente pegava no mercado, media ele, desmontava para ver mais ou menos as dimensões que eles usavam, e a gente fazia um cap motor equivalente para fazer o mesmo trabalho. E media. Olha aqui a comparação. Agora eu vou querer que vocês se lembrem daqueles números do governo chinês. Qual que foi? De 5 a 8%. 2 a 3 Itaipus, né? Olha no caso no ventilador de teto, de 150 watts, eu ainda peguei o mais baixinho ali. O nosso fazia com 28. 81%. De 5 a 8, nós passamos bastante, né? Ventilador de parede 60 centímetros, 175 watts, 45, a gente faz 74%, esse ventilador mais econômico que o convencional. E faz um vento gostoso, vocês estão vendo, né? E está na mínima, né? Está bem na mínima esse ventilador. Se for na máxima aqui, ó. Ele não perde nada para o ventilador convencional aí. Nesse aqui ele está gastando 45 watts. 45 watts, gente, é menos do que um ventilador de mesa convencional de 30. Entende? É uma potência realmente impressionante. O consumo dele, economia. Uma geladeira, 50%. Uma bomba centrífuga de 1/3 de cavalo, essa daí. Esse aqui eu estou comparando com um motor trifásico, hein? Eu estou comparando esse nosso motor monofásico com um trifásico industrial. E mesmo assim a gente ganha 28%, só que com uma vantagem, você vai direto no painel solar. Não precisa de inversor, não precisa de nada. Você só, vou fazer uma demonstraçãozinha aqui, depois. O aspirador de pó. Olha só, um dos grandes problemas na Europa era o consumo de um aspirador de pó. 1.600 watts e segundo a lei da Europa, eles tinham que reduzir isso ao máximo possível. A gente fez um modelinho lá que logo de cara, 750 watts, a gente fazia o mesmo trabalho, 53%. Ar-condicionado, 40%. Liquidificador, 60%. Um cortador de grama lá, 71%. Um tanquinho de lavar roupa, que pode ser estendido para uma máquina de lavar, 56%. Você somando essas porcentagens aqui para os eletrodomésticos, que eu falei que são os motores mais usados no mundo, e veja quanta energia a gente poderia economizar com essa tecnologia, tá? Sem contar o benefício terapêutico do espalhamento do magnetismo. Porque se você está falando de uma bomba, por exemplo, no caso do ventilador, como nós vamos falar mais um pouquinho lá nos efeitos terapêuticos, ele está espalhando um ar magnético aqui. A bomba está espalhando uma água magnetizada, e todo mundo sabe que a água magnetizada ela é excelente para o quê? Para plantação. Entende? Então você tem um gerador de energia terapêutica ali. Entende? Então esse é o futuro da humanidade agora, é usar uma tecnologia terapêutica. Imagina, se você tem um motor funcionando com eletricidade, a eletricidade ela não é desequilíbrio, ela está roubando energia de você. Por isso que ficar perto de uma linha de tensão, de alta tensão, tem muitos trabalhos que dizem que a pessoa pega câncer, uma série de doenças. Por quê? Porque entre uma linha e outra você tem um desequilíbrio de potencial, um desequilíbrio enorme que precisa se equilibrar, então ela está roubando energia do ambiente, entende? E no caso do magnetismo não é assim, ele espalha, tá?
Um pouquinho da teoria agora. Como é que tudo isso foi possível? Eu estava falando da inversão no início da aula. A inversão é a maior descoberta, na minha opinião, de todos os tempos. E essa descoberta foi aplicada aos trabalhos do Aristóteles. Por que do Aristóteles? Sabe por quê, pessoal? Porque o Aristóteles é o pai da ciência. Se ele é o pai da ciência e ele é igualmente invertido como nós somos, todo o trabalho dele está invertido também, não é verdade? Agora, se a física, ele é o autor da física, ele é o autor da biologia, ele é o autor da zoologia, ele é o autor da cosmologia, da astronomia, tudo veio dele. Esse indivíduo era genial, só que invertido. Então o Dr. Kepler falou assim, nossa, ele é o principal filósofo para a gente ver aí o que está acontecendo, porque ele é o pai da física. Então, quando o Dr. Kepler aplicou o conceito da inversão na metafísica de Aristóteles, ele desinverteu Aristóteles, e o que aconteceu? Se a física está montada em cima da metafísica, você desinverte a metafísica, o castelo que foi construído para baixo vem para cima, só que com uma nova visão. E qual que foi a principal inversão que o Dr. Kepler viu no trabalho do Aristóteles? Ele viu que a matéria não faz energia, é a energia que faz a matéria. Essa é a inversão fundamental. Só que aí você vai me perguntar, mas pessoal, mas que energia então é essa? Porque quando eu penso em pegar energia, eu penso na madeira, que eu taco fogo na madeira, eu tenho energia, tenho calor. A matéria é sólida. Penso na gasolina. Gasolina é matéria líquida, eu taco fogo na gasolina, eu mexo um carro. Penso no gás de cozinha, eu taco fogo no gás, eu tenho calor, eu esquento a comida. Então a nossa mente funciona de matéria fazendo energia. Matéria sólida, líquida ou gasosa, eu vou fazer energia. Só que o Dr. Kepler está propondo o seguinte, não, Aristóteles estava errado, é a energia cósmica que faz a matéria, que depois faz a energia secundária que a gente tem como calor, como magnetismo. Todas as energias que nossos instrumentos conseguem medir, elas são energias secundárias. Elas vêm através da matéria, mas não vêm da matéria. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu como, o que me alimenta o corpo não é energia que está no alimento, mas energia que através do alimento eu pego. Então a energia vem de fora, através do alimento, do processo de digestão. Então eu pego uma energia de menor nível que o meu. Sabe por quê? Porque a gente é superior ao alimento. Então, na verdade, você só está pegando energia para manter o corpo físico, né? Aquele corpo físico. Porque, na verdade, você deveria pegar energia de nível espiritual, porque a gente é muito mais espiritual do que físico. Mas tudo bem, tá? Não vamos ficar por aí, porque é um campo que vai muito longe. Então, com essa descoberta aí, o Dr. Kepler se identificou, se alinhou com quem que vocês acham? Com Nikola Tesla. Quando o Dr. Kepler desenvolveu a física, ele falou assim, meu Deus, então é energia, mas é uma energia que não é material. Aí o Dr. Kepler foi pesquisar e achou quem? Nikola Tesla. Falou, o Tesla falava a mesma coisa. Olha aqui, ó. Olha o que o Tesla dizia, não há nenhuma energia na matéria além daquela recebida do ambiente. E o que aconteceu com o Tesla? Gente, eu vou contar um segredo para vocês. Eu estudei muito a vida do Tesla e ele descobriu essa energia chamada escalar, que ele deu o nome de radiante, em 1890. 1890 ele descobriu essa energia, fez patentes com essa energia. E a gente conhece o Nikola Tesla da televisão e de informações últimas que tem saído, que ele tinha uma briga com o Thomas Edison. Era a chamada Batalha das Correntes. Você tinha a corrente contínua e a corrente alternada. Então, o Tesla ganhou essa batalha. A gente sabe disso. Ele ganhou a batalha do sistema fechado. Porque tanto a corrente contínua como a corrente alternada precisam de uma fonte material para fornecer energia. Só que o Tesla descobriu também que essa energia escalar, quando ele descobriu a radiante, ele abandonou os estudos do eletromagnetismo e foi para a energia escalar.
e ele viu que era um sistema aberto. Ele tirava energia do sistema de fora. Essa batalha ele perdeu. Por que que ele perdeu? Porque os interesses do mundo, tudo que eles não querem é que você tenha liberdade. Que a gente está vendo hoje como que o mundo está se mostrando, o poder se mostra cada vez mais assim, né? Acirrado em cima da gente. Então aí foi que quando ele morreu. Explodiram o laboratório dele numa quinta-feira, depois de terem destruído o maior experimento dele, que era aquela torre de Wardenclyffe, em 1917, com apoio do FBI. Então você já vê que já naquela época o FBI já estava ligado a umas forças ocultas, né? Destruíram, e nos anos entre 1917 e 1920, ele tinha um laboratório na Quinta Avenida, em Nova York. Olha só, explodiram o laboratório dele para matar ele mesmo. Só que exatamente naquela noite, numa quinta-feira à noite, ele tinha sido convidado para um jantar. Ele saiu fora da regra, né? Porque ele nunca saía. Foi jantar, quando voltou, encontrou o prédio inteiro dele em cinzas, né? Aí ele chorou, ficou desanimado, porque destruiu tudo. Ele falou, eu não vou mais me preocupar com projetos grandes, só vou me preocupar com projetos pequenos agora. E o que ele fez em 1921? Um carro totalmente movido a energia radiante, um modelo Pierce Arrow, aqueles modelos bonitos, né? 1921. Aí sumiram com ele, de repente ele acabou morrendo desgostoso. Em 1943, apareceu morto no quarto dele, né? E acho que deram um tiro nele, ou sei lá. Não preciso explicar por quê, mas fica óbvio que a descoberta dessa energia, pelo menos naquela época, era coisa muito grave, né? Para o poder econômico. Então nós estamos diante, gente, de uma coisa que não tem mais retorno. Eu acho que o desenvolvimento disso aqui é exatamente na mesma linha do que o Tesla conseguiu, e que a humanidade vai conseguir uma liberdade total agora, com uma energia terapêutica, saudável e livre para todo mundo. Eu acho isso fantástico estar num projeto desse, sabe? Aqui, ó, o Tesla tinha essa mesma ideia sobre o ímã, que o ímã, esse campo magnético, não vem do ímã, vem de fora, como o Dr. Kepp fala. Por que você... O Dr. Kepp, uma vez, ele estava falando para a gente uma coisa interessante. Por que vocês acham que tem um problema na física chamado problema dos três corpos? Problema dos três corpos. O que é isso? Se vocês sabem que o Isaac Newton descobriu a lei da gravitação, não é verdade? Fez lá as fórmulas da gravitação, as leis do movimento. Então ele é o grande vaca sagrada da física, né? E o Isaac Newton, ele conseguiu um sistema de mostrar que dois corpos, se você souber a posição inicial de um corpo e a massa dele, e a distância, a posição, né? Você sabe descrever a trajetória dele inteirinha ao longo do passado e do futuro. Por exemplo, o sistema Terra-Lua. Você pega a Lua e a Terra, ou a Terra e o Sol, você consegue saber em qualquer momento onde vai estar o Sol, onde vai estar a Terra. Só que se você puser três corpos, não existe como você pegar a fórmula do Newton e determinar onde os três corpos vão estar. Então, esse é um problema gravíssimo que só se consegue resolver através de aquela repetição numérica, cálculo numérico. Tentativa e erro, tentativa e erro, você vai aproximando, você vai acertando. Isso só foi importante porque quando os astronautas têm que sair, eles têm que saber, né? Se a nave está passando entre Lua, Terra e Sol, tem que saber as posições, né? Direitinho. Então, esse problema dos três corpos mostra o seguinte, que você não consegue, através da lei de Newton, saber a harmonia que existe no universo. Porque o universo não tem só três corpos. O universo tem o quê? 2 trilhões de galáxias, cada galáxia com 200 bilhões de estrelas, cada estrela com 10 planetas, cada planeta com não sei quantos satélites. Como é que você vai ter uma equação newtoniana para mostrar por que o universo é harmônico? Impossível, simplesmente impossível. O Dr. Kepp mata essa charada fácil. Ele fala assim, não, gente, a gravidade ela não é uma coisa produzida pela massa do planeta. A gravidade é uma das duas forças da energia escalar captada pelo planeta. Então o planeta tem uma massa e a energia está fora. Então o planeta capta uma força de atração e tem uma força de repulsão. Então os satélites eles ficam no meio
de uma força de atração e repulsão. Por essa razão, que quando o planeta passa perto do Sol, chamado periélio, né? Ele chega próximo do Sol. Só que aí a gravidade deveria chupar ele, né? Pá! Mas por que não chupa? Aí ele vem para cá e faz uma elipse vindo para cá. É o afélio. É o período longe, né? Por quê? Porque aí é a força de repulsão que começa a influenciar. Então você tem uma força de atração e uma de repulsão, uma de atração e uma de repulsão, vindo do Sol. E a Lua, a mesma coisa. Então o que é o equilíbrio harmônico do universo? O equilíbrio do universo, pessoal, é um equilíbrio de forças da energia cósmica, que é essa mesma energia que faz o nosso corpo humano. Então, se você quer ter saúde, nós temos que ter o mesmo equilíbrio no nosso corpo que, por exemplo, a Terra tem quando gira em torno do Sol. A gente tem que estar nesse equilíbrio de forças, de vai e vem. Por isso que nos trabalhos do Dr. Kepp, ele fala que uma pessoa muito paranoica, sabe aquela pessoa que desconfia de todo mundo e está pronta para brigar, para atacar, ela é uma pessoa que está muito sob a influência da força expansiva. E a pessoa deprimida é uma pessoa que está muito sobre a força de depressão gravitacional. Então, se ela não tiver um equilíbrio, através da psicoterapia, a pessoa consegue atingir esse equilíbrio pela percepção da inversão dela. Ela chega no equilíbrio e ela funciona exatamente como um planeta. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque para o Dr. Kepp, no livro A Nova Física, não existe uma física separada da psicologia e da biologia. Os fenômenos da biologia, da psicologia e da física são os mesmos. A mesma lei que rege um, rege os outros. Então isso é a chamada unificação que todos os cientistas mais desejam da humanidade. Eles querem a unificação das forças, não é? E já está tudo unificado. Né? Na verdade, a energia escalar unifica tudo. Efeitos biológicos do magnetismo. Mais 10 minutinhos a gente já. Essa é a minha gatinha, que tem lá de Cambuquira. Ela se chama Jojo, Jojo Linda. Olha que gracinha, quando ela era pequenininha, ela não saía de perto do ventilador. E vocês podem notar que, normalmente, animais eles não gostam do vento de ventiladores. Mas eles são muito sensíveis, os animais. Eles percebem quando a energia é natural ou não. E ela não sai de perto do ventilador. Outros exemplos, o cachorrinho do meu amigo aqui também fica direto. E não é só para se refrescar, entende? Não é só para se refrescar, porque esse meu amigo tem outros ventiladores também. Ela fica perto desse aí, que é um capimoto. Aqui, ó. Esse outro exemplo aqui. Essa é uma outra gatinha que eu tenho lá, eu chamo ela de Chiquita Capachinho. 9 de janeiro, ela fica em frente, esse ventilador que a gente estava fazendo o teste, ela não sai de lá. O ventiladorzinho fica, enrola, fica. Você precisa de ver que coisa. Vocês vão ter essa experiência, se vocês têm animal em casa. Os animais são muito sensíveis. Isso eu acho que não há dúvida. Esse aqui é um exemplo de uma amiga nossa que nós temos nos Estados Unidos. Ela comprou 2 plantas exatamente iguais, do mesmo tamanho, no mesmo dia. E manteve elas com a mesma quantidade de água e de luz. Sendo que essa planta ficou 3 ou 4 semanas, uma planta de crescimento rápido, perto do capimoto, e essa noutra sala. Olha a diferença. E nós fizemos vários experimentos com feijões, crescimento de feijão, e isso se repete. Então mostra que o magnetismo é uma energia natural. O motor funcionando está mandando essa energia natural. Entende? Eu tenho tido uma experiência pessoal, tinha às vezes uma certa dificuldade para pegar no sono, mas quando eu ligo um capimoto perto no quarto, mesmo apontando para o canto, você não, às vezes não gosta do vento direto, mas você deixa só circular o ar na mínima velocidade, você não só pega no sono mais fácil, como você sonha, começa a se lembrar do sonho. Entende? Então essa energia é uma energia psíquica também. A origem do magnetismo é a mesma origem que faz a mente e o corpo da pessoa. Tá? Esse aqui é um exemplo muito interessante. Nós temos uma professora, Inger, uma sueca, que ela faz estudos com o sangue. Então ela tira uma gota de sangue da pessoa assim, e põe num microscópio chamado microscópio de campo escuro.
E esse microscópio de campo escuro, ele consegue analisar o sangue vivo, certo? O sangue vivo. Nesse caso aqui, o sangue está todo embolado, as hemácias estão emboladas. Depois, alguns minutos depois, ou quanto tempo aí? 45 minutos. 45 minutos depois da pessoa ficar perto do capimómetro, ela tira a foto, olha como é que está, o sangue está solto. O que significa, pessoal, sangue embolado, hemácia? A hemácia é uma célula vermelha que ela tem a finalidade de levar oxigênio para o sangue, para o corpo, né? Agora, se ela está embolada, é porque ela está polarizada, positiva e negativa, ela gruda, que nem imã, né? Gruda. Ela tenta se neutralizar, então ela se polariza e gruda. E isso impede a oxigenação do organismo. Quando você usa o capimómetro, o que acontece com o capimómetro? Ele neutraliza esse desequilíbrio da eletricidade. Equilibrando esse desequilíbrio, você vai ter isso aqui. Então a hemácia flui mais naturalmente pelo sangue, certo? Isso está em estudo, esse aqui é um outro caso. Olha como está embolado antes de usar o ventilador capimómetro e depois de usar o ventilador, esse aqui. Ele solta completamente. Então eu quero dizer o seguinte, que na faculdade nós temos esse setor também de estudo biológico, que envolve plantas e corpo humano, só que limitado só a gotinhas de sangue, né? Precisaria agora de profissionais da área mesmo médica para avançar essas pesquisas de acordo com as orientações de saúde, né? Então a gente vai só até o limite que a gente pode. A partir dali, mas o que eu quero dizer é que isso abre um campo absurdo também de terapia magnética para cura de diversas doenças, tá? Isso sem falar da terapia, né? Porque a terapia é o mais importante. Por quê? Você corrige a mente, você corrige tudo, né? Agora, a pessoa pode combinar a terapia com esse tipo de terapia magnética também, né? E produtos. O que a gente tem fabricado até hoje? A gente tem feito se concentrado nos Art Deco, que são um ventilador de 30 centímetros de madeira muito bonito, né? Fixo, um oscilante e esse aqui de parede oscilante também. São muito bonitos, eles são decorativos, né? Eles são feitos lá em Cambuquira, a título artesanal, tá bom? Artesanalmente. E a gente envolve também alunos da faculdade. E esse aqui, o de 60 centímetros, que a gente faz em produção muito limitada, artesanal também, a finalidade de testes. A gente ainda está em fase de estudo desse ventilador, mas, por exemplo, isso aqui faz parte de pesquisa, né? A gente deixa por alguns anos funcionando para ver se tem problema, se não tem, olha, mas eu vou dizer que não tem problema nenhum até agora. So far, so good, né? Como se diz, né? Também lançamos esse pequenininho também, que pode ser conectado no laptop 5 volts, ou 12 volts de um cinzeiro, né? Do acendedor de cinzeiro, de um automóvel. E, para finalizar, estamos lançando esse aqui, o Road Fan, hoje, né? Um fixo de 15 centímetros. A finalidade desse aqui para os caminhoneiros é muito interessante. Eu gostaria de lembrar o seguinte: às vezes os caminhoneiros sentem sono à noite. E por que eles sentem sono? Porque o cérebro não está oxigenado, né? Que é óbvio, né? O sono, a pessoa quer dormir, muitas vezes a pessoa tem um problema de coágulo, o sangue não está muito bom, por estresse, porque o estresse embola o sangue, faz aquilo acontecer. E esse ventilador, ele tem também essa finalidade de soltar as hemácias, produzindo melhor oxigenação do cérebro e maior atenção, é óbvio, né? Tá? Então, eu acho que é isso, né? Terminou. Não tá. Fico em cima do tempo. E que para alguma pergunta, se vocês quiserem fazer, eu estou disponível. Pode? Alguma pergunta? Sim, por favor. Olá, professor. Muito prazer. Eu queria me colocar à disposição para o desenvolvimento de pesquisas na área da saúde. Eu sou dentista e tenho algumas vertentes de pesquisa na área que pode perfeitamente se encaixar
E tenho até, inclusive, alguns dados interessantes que futuramente, se for do interesse, eu estou à sua disposição. Tá ótimo. O senhor deixa o nome com a pessoa responsável na secretaria, acho que pelo link, né? No monitor, né? Tem aí, né? E a gente vê isso aí, tá? E você tem uma Ok. pergunta? Não, doutor. Seria somente para colocar realmente à disposição das pesquisas. Não, é um rapaz aqui na sala que tá, Oi. cruzou a linha. Tá, pode falar. Bom dia. Pois a questão ali da bateria de 9 volts, né? É sabido que ele funciona a partir de uma alimentação de 12 volts, né? E sobre aquele pico que você trouxe para a gente aqui, com relação à energia elétrica do funcionamento dele, né? Então, a possibilidade desse pico danificar esse sistema de alimentação do ventilador e com relação à tecnologia e sobre obsolescência programada, se tem uma mensuração com relação a esse funcionamento da tecnologia comparada com esse modelo que trouxe e com os que tem no mercado. Da pilha, ele não vai dar esse problema porque ele é absorvido imediatamente pelo condensador, pelo capacitor, né? Você dá um pico, o capacitor ele carrega super rápido, né? Então ele pega todo o pico. Você observa isso através do osciloscópio. Você não tem corrente espúria no motor ou que retorna para a linha, né? Então esse problema está resolvido. Com relação à obsolescência programada, o que você pode ter problema, se você tivesse esse pico, ele fosse espúrio e ficar circulando na linha, ele poderia sim aumentar a resistência, né? Mas isso não acontece, tá? Então, até agora a gente não viu problema nenhum nisso aí. Deu para entender? Pelo menos? Deu? Então tá bom. Queria que ficasse claro que então que a gente está lidando com uma tecnologia diferente, que usa uma energia magnética, que essa energia foi possível graças aos trabalhos do Dr. Kepp, aplicados ao Aristóteles, que se alinhou com Tesla e que está aí em desenvolvimento hoje, tá? Então é isso, pessoal. Tem uma pergunta de uma sala de cima. Depois nós vamos ter vários momentos dedicados para as perguntas, né? Então vamos encerrar com essa última pergunta. Ele pergunta, um participante de cima, se já foi estudado, é possível usar essa tecnologia CapMotor para resfriamentos de laptop, de servidores, de equipamentos de computação, como sistema de refrigeração. Com os ventiladorzinhos, sim, isso aí. Nós não fizemos isso, mas é plenamente viável, assim como é para drones, né, que usam motores pequenininhos, né? Isso quer dizer, sem problema. Como o professor fala, o campo de aplicação é imenso. Já, vocês vão ver depois do coffee break, já temos vários produtos comercializados, industrializados, tudo isso. Agora, o Ronald vai nos falar um pouco da fábrica. Agora, qual é a limitação? A quantidade de pessoas que podem pesquisar, produzir e, eventualmente, quais são os produtos que a indústria queria desenvolver com base nessa tecnologia CapMotor. Como o professor bem lembrou, não tem limite em si. Agora, é por isso que, inclusive, hoje é um dia dedicado para parceria, de negócio, tudo isso. Ok, na minha empresa eu queria testar a tecnologia CapMotor aplicada a tal produto. Vamos sentar, vamos conversar e vamos ver como que podemos avançar juntos. Né? Então, tudo está aberto a partir de um projeto já bem definido, né? Que pode ser trazido pelo setor industrial. Tá? Tá bom? Sim. Muito obrigado, professor. Obrigado. Ronald, por favor. Ok. Bom, vamos lá. Falar um pouco da fábrica, né? Então, a fábrica de motores e ventiladores, ela teve início em Cambuquira, ela teve 2 etapas, né? Uma antes daquilo que o César estava explicando, que foi a ida dos engenheiros para a China para a produção dos ventiladores de teto. Então, nesse período, a fábrica ficou, de certa forma, um pouco inativa, né, lá em Cambuquira. E ela foi retomada em princípios de 2020, né? Nós voltamos a trabalhar com a produção desses motores e ventiladores no Brasil.
Bom, o conceito por trás dessa fábrica, né? Então, vejam, a trilogia ela tem ali uma amplitude muito grande. E essa necessidade de levar para o mundo uma solução, não só em termos de eficiência energética, mas também do ponto de vista de trazer o bem-estar para as pessoas, né? Então, a questão do estudo do magnetismo, que é algo muito pouco estudado até hoje, muito pouco se falou ou se fez a respeito do magnetismo, né? Poucas pessoas sabem que são 3 forças, né? Que não é um polo norte e polo sul. Sabe-se muito pouco, né, a respeito dessa energia e muito pouco foi levado isso para aplicações, né? Usa-se, obviamente, utiliza em equipamentos, mas sem o conhecimento do que está incutido nisso, principalmente quando você coloca um ímã em movimento, que é o que o Sérgio estava explicando. O ímã em movimento, ele começa esse processo de captação e de, vamos dizer, espargir para o ambiente essa energia que leva tudo a um ponto de equilíbrio. Por isso que muitas pessoas relatam que sentem, por exemplo, desses ventiladores, uma brisa mais fresca. Sabidamente, um ventilador ele não tem essa condição de causar essa sensação. Entretanto, o magnetismo tem. Temos pesquisadores ligados a nós nos Estados Unidos, um deles, ele pesquisa íons, né? Então, sabidamente, os íons negativos, né, o nome é um pouco estranho, eles são benéficos. Se você vai numa cachoeira ali, tem vamos dizer, uma carga, né, de íons negativos fantástica, e a gente se sente bem com isso. Ao contrário de você estar, durante muito tempo, de frente para uma televisão, ou de um monitor, ou de um celular, né? Essa tecnologia, ela já faz o contrário, ela rouba um pouco de você para poder se equilibrar. Então, esse pesquisador atestou, né, comprovou a existência da geração desses íons negativos, né, a partir do funcionamento do motor. Então, a fábrica ela nasce com essa ideia, né, de eficiência energética, de bem-estar. Então, ela se estabelece a partir daí. A gente está, mais ou menos, o Cap Motor, ele envolve, né, é uma unidade, né, o Cap Motor, e ela tem essas 3, né, vamos dizer, essas 3 linhas, né, de atuação. Ela é um segmento, ela é educação. O principal objetivo é levar esse conhecimento. A principal função da Cap Motor é tornar isso para as pessoas. Ninguém está, embora seja um produto patenteado, né, a intenção não é proteger isso, guardar conosco, ficar na nossa gaveta, não. A ideia é levar isso, tanto que temos cursos que ensinam aos participantes como fazer motor, como dimensionar, como projetar, enfim. A ideia é levar isso para as pessoas. Então, esse segmento de educação dentro da Cap Motor é um dos principais setores, né? A questão da pesquisa e desenvolvimento. Então, constantemente, os engenheiros, os César, estão trabalhando no desenvolvimento de novas aplicações. E justamente num sentido de poder mostrar. Hoje a gente vai mostrar uma bomba, nós vamos mostrar um ventilador. Para as pessoas interessadas, nós vamos ter uma oportunidade de conversar sobre formas de poder fazer parcerias, tanto em pesquisa e desenvolvimento, como em fabricação. Essa é a nossa intenção, né? O Dr. Kepp, de forma alguma, tem a intenção de guardar para si esse conhecimento, né? Ele recebeu e é a intenção colocar isso, e isso é colocado constantemente para nós que estamos, vamos dizer, trabalhando, né, nessa equipe, trabalhando para essa finalidade. E a oficina, vamos dizer, é o braço onde você, de certa forma, coloca aquilo, né, com uma cara de produto que pode ser levado para o mercado. Então, a oficina, ela, juntamente com pesquisa e desenvolvimento, com a área de educação, produz esses motores, produz esses ventiladores, e aí prova, olha, é possível, dá para fazer, né? Um ventilador de mercado está gastando 170, o nosso 45, 50. É um diferencial muito grande, né? E isso pode ser comprovado por qualquer um, né? Então, essa é a função da oficina, é transformar isso tudo num produto, né? Palpável, visível, mensurável, onde a pessoa pode perceber o efeito, né? Também ela sentir.
Então, nós temos, como o César citou, diversas experiências já nesses 5 anos de trabalho, né, de relatos, né, infinitos relatos que a gente recebe de pessoas que se sentem bem com esses ventiladores. Animais, plantas. Tivemos na região do sul de Minas uma experiência com gado leiteiro também. O próprio veterinário que cuidava da fazenda se surpreendeu muito com os resultados, porque era um grande fabricante de iogurte e muito rigoroso no controle de qualidade do produto, o leite em si que ele utilizava. Inclusive, o produtor rural ele é penalizado financeiramente dependendo dos índices do leite que eram coletados. Então, o preço era com base em determinados índices. E um ponto gritante são índices de células cancerosas no leite, isso baixa muito a pontuação. E observou-se, depois de um tempo, foi segregado alguns animais numa determinada baia, utilizando esses ventiladores para refrigeração, e se notou essa curva de melhoria, tanto da saúde do animal, quanto do índice do leite. O que mais surpreendeu o veterinário, que não sabia do experimento, para ele foram colocados uns ventiladores ali e ok. Né? O que surpreendeu era o comportamento dos animais. Quando abria para a ordenha, todos queriam ir para onde estava o ventilador. Isso a gente nota nos gatinhos, cachorros, eles vão se aproximando, né, desse ventilador porque sentem esse benefício do magnetismo. Então, essa é, vamos dizer, a forma como nós estamos organizados, né? Bom, isso o César já explicou, né, bastante, né? O diferencial do Cap Motor é justamente essa parte do rotor, a parte móvel, ela ser construída com base num ímã, né? E lembrando sempre, né, esse ímã com esses três campos, né? O positivo, chamado positivo, negativo, e o campo neutro, né? Se vocês, para comprovar isso, vocês podem fazer uma experiência que a gente às vezes demonstra, é pegar um ímã um pouco mais largo, né, não tão estreito, cuja polarização seja nesse sentido, e tenta encostar alguma ferramenta pontiaguda no meio do ímã. Você não consegue. Ali se forma justamente ali onde está o campo neutro. A própria Terra tem isso, né? Na linha do Equador, você tem um ponto ali que se você despejar água numa cuba, ela não faz rodamuinho nem no sentido horário, nem anti-horário. O Equador é justamente esse ponto neutro do nosso planeta, né? O sistema solar, normalmente os planetas se alinham pelo Equador, porque é o ponto justamente de melhor captação, né? Onde você tem uma melhor captação. Então, a nossa oficina, ela retomou aí as atividades em janeiro de 2020. Hoje já são mais de 5.000 produtos, né, nesse período que foram comercializados, né, e com exportações também para Estados Unidos, França, Portugal, outros países da Europa. Isso também devido, obviamente, ao trabalho do Dr. Kepp, que ele permaneceu durante um tempo no exterior, e proferiu palestras, encontros, conferências, né? Então, o trabalho dele foi sendo divulgado e essas pessoas continuam em contato conosco e vão divulgando. Enfim, a coisa começa a tomar um crescente aí. Então, esse é o momento atual da nossa fábrica. Ela é composta hoje de 12 pessoas, né, a nossa produção. Ela tem uma expansão mais baseada no próprio... Vamos dizer, o crescimento dessa fábrica ele é baseado na própria receita, né? O Dr. Kepp traz esse princípio de a gente não recorrer a bancos, né? Não contrair investimentos. Então, com a própria receita gerada, a gente investe em pesquisa e desenvolvimento e investimentos na própria fábrica para poder ir ampliando essa capacidade de vendas, né? Nós temos uma área de marketing também trabalhando nisso, né? Uma área de vendas, então estamos estruturados, né, para poder atender essas demandas. Então, em linhas gerais, assim, era uma breve apresentação da fábrica. Nós vamos estar na sequência, né, falando dos produtos especificamente e principalmente com foco, né, em parcerias, em foco em pessoas que queiram nos auxiliar nesse processo de divulgação dessa tecnologia, seja através de uma distribuição, seja através de pesquisa e desenvolvimento, como esse
próprio médico se apresentou, né, como um voluntário para ajudar nessa pesquisa, né, do microscópio de campo escuro. Nós também buscamos parcerias a nível de produção, a nível de distribuição, de comercialização, e hoje, especificamente, com foco nesse ventilador de caminhão, que é o que nós estamos lançando hoje, né? Acho que seria isso.